E o Internacional tem uma reunião marcada com o investidor lá no jogo que acontece nesse meio de semana contra o Cuiabá. Eu quero te trazer mais detalhes aqui no vídeo de hoje, tá bom? Além disso, também eu quero te falar aqui sobre a renovação de contrato de Alan Patrick, que estava encaminhada há cerca de 2 semanas e meia atrás, mas do nada ela parou de andar. Quero te falar sobre os motivos de por que ainda está travada essa renovação de contrato e se ela ainda vai acontecer. E também quero te falar sobre um outro bastidor que foi o de Magrão após o jogo contra o Red Bull Bragantino, num tumulto que aconteceu no túnel após a vitória por 1-0. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai sempre ficar notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, o Inter, que treinou nessa terça-feira, ainda pela manhã, à tarde, já viajou para o jogo dessa próxima de semana contra o Cuiabá pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter precisa de uma vitória para garantir a vaga na Sul-Americana, pelo menos na projeção atual, a não ser que mude muito de situação. E matematicamente falando sobre zona de rebaixamento, hoje o Inter tem 1% de chance de ser rebaixado para a segunda divisão. Teria que acontecer uma série de resultados para o Inter ser rebaixado, alguns resultados até adversos, e além disso o Inter teria que perder esses 3 próximos jogos. Então a possibilidade de o Inter cair é extremamente difícil, para não dizer que a gente está descartado. Só que tem um problema, a gente está com uma projeção que o 14º colocado vai para a Sul-Americana. Só que isso conta com Fluminense e São Paulo, que estão dentro, né, da qualificação para a Sul-Americana, e por isso acaba aumentando o número de vagas. Só que o São Paulo tem uma sequência muito complicada, inclusive uma sequência onde o próximo jogo até estão pensando em entregar o jogo em função do Bahia, que poderia, por exemplo, colocar o Corinthians na zona do rebaixamento. E se o São Paulo sair da 14ª colocação, ou sair da 12ª, que é onde ele está hoje, vai diminuir as vagas, vai cair para 13º, e a exigência vai aumentar um pouco mais. Por isso que é importante o Inter vencer um jogo nesses próximos 3 jogos, ou o Inter empatar os 3 jogos também já teoricamente serviria. Falando sobre essa partida, tá? O Vitão realmente deve ser um jogador que deve estar de fora. É um jogador que ainda tem dores na coxa esquerda e o Igor Gomes vai ser o substituto, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar é sobre o bastidor do Magrão após a vitória por 1-0 contra o Red Bull Bragantino. Eu tava na zona mista, até consegui acompanhar, e depois essa informação também foi trazida pelo Jeremias Werneck, que aconteceram uma série de tumultos assim que terminou o jogo do Inter e Bragantino dentro do túnel após a vitória por 1-0. E o estupim dessa discussão que teria acontecido seria pelo motivo daquela provocação lá atrás do Pedro Caixinha, dizendo que já tinha conseguido os 3 pontos. E aí algumas pessoas do Internacional, enfim, atletas e comissão, digamos que foram cobrar do Caixinha essa provocação que foi feita, e começou toda uma discussão dentro do vestiário do Internacional. Então foi isso mais ou menos que acarretou. Ainda teve ontem o vídeo de bastidores do Inter da vitória por 1-0 contra o Red Bull Bragantino, e ali o Magrão também novamente naquele discurso motivacional fala ali sobre a provocação do Pedro Caixinha, né, a fim de tentar motivar os jogadores do Internacional. O próprio Maurício disse que isso foi muito bem usado ali na pré-eleição, né, aquela frase do Pedro Caixinha dizendo que já tinha vencido esse jogo contra o Internacional, e acabou que não foi muito bem o que se confirmou. Outra coisa que eu quero te falar também é sobre Alan Patrick. O Alan Patrick ele tem contrato com o Inter até 2025. Então, se for falar sobre tempo de contrato, o Inter está bem seguro com o Alan Patrick, né? Hoje ele tem um salário interessante, é um dos jogadores mais bem pagos do Inter, mas tem um problema hoje no contrato do Pedro Henrique, e é por isso que o Inter quer renovar o contrato dele, porque senão não faria sentido renovar o contrato, porque ele ainda é um jogador aí que tem contrato de mais 2 anos, né? Não faria sentido, por exemplo, o Inter renovar agora. Mas tem uma cláusula no contrato do Alan Patrick, uma multa rescisória que não é alta. Se algum clube depositar hoje, por volta, por as informações que a gente conseguiu colher, 5 milhões de euros, esse clube leva o Alan Patrick. E é isso que o Inter está assustado, porque 5 milhões hoje, né, de euros, dá algo em torno hoje de 24, 25 milhões de reais. Tá? E esse valor, teoricamente, daqui a pouco para um clube da Arábia Saudita ou até para um clube do futebol brasileiro,
teoricamente não seria um valor tão alto, apenas 25 milhões de reais. Se a gente for pegar hoje jogadores, né, o Inter está sondando diversos atletas, por exemplo, o Denilson no Cuiabá, que foi um volante que o Inter sondou, custa 20 milhões. Então essa multa hoje do Alan Patrick é uma multa que está desregulada. É uma multa que o Inter gostaria de subir, inclusive subir ela para uma multa de segurança, uma multa de 60 milhões de euros, que é aquela multa de segurança, aquela multa padrão, para evitar qualquer tipo de estresse sobre esse tipo de situação. O Inter chegou a iniciar a conversa de renovação, essa renovação andou e nas últimas semanas ela parou de avançar por algum motivo. Tá? Inclusive o André Curi, que é o empresário do Alan Patrick, já chegou a Porto Alegre para tentar negociar essa renovação de contrato e a princípio está na pedida do Alan Patrick. O fator dessa renovação ainda não ter acontecido. É um jogador que vai ficar para a próxima temporada? É. Óbvio que daqui a pouco se chega a qualquer clube do futebol mundial e depositar 25 milhões de reais na conta do Inter, esse clube vai levar o Alan Patrick, porque ele vai estar pagando a multa rescisória, nem vai precisar negociar com o Inter sobre esse tipo de negociação. Mas hoje é um jogador que tem a tendência de permanecer em Porto Alegre, o Inter que ainda tenta renovar para tentar tirar essa multa rescisória que ainda hoje é baixa, tá bom? Outra situação que eu quero passar também para vocês é para falar sobre uma reunião com o investidor que deve acontecer ainda agora. O Inter vai aproveitar que está indo, né, para o Mato Grosso e vai aproveitar para conversar. Com quem? Com o Elusmar. O Elusmar, que é o tio da soja, é um cara que mora por lá, é um cara que já falou que está apoiando essa atual direção, o presidente Alessandro Barcelos, e a informação trazida pela Rádio Gaúcha é que o Inter vai ter uma reunião com o Elusmar Maggi, ou o tio da soja, a fim de conversar sobre um possível investimento que pode ser feito nesse fim de temporada ou no mais tardar no começo da próxima temporada. E recentemente o vice-presidente do Internacional, que é o Vitor Grumber, né, que vai participar da próxima gestão como um vice-presidente dentro do Conselho de Gestão, disse que a ideia do Internacional, por obrigação, é fazer uma janela de transferências de primeiro semestre, em função de todas as receitas que conseguiu acumular agora nesse fim de ano, com a adesão da Liga Forte, com venda do Johnny e com mais alguns valores que ainda vão chegar. Bom, premiação no Campeonato Brasileiro também é um fator importante, e até mesmo outras vendas minúsculas que podem acontecer, como por exemplo a venda do David, a venda do Gabriel Baralhas, a venda do Kehler, a venda do Tauelar e até mesmo a venda do Matheus Dias, que não estaria descartada, são alguns dos valores que o Inter vai usar para tentar fazer uma boa janela de transferências de primeiro semestre, mas além disso tudo o Inter gostaria de contar com um investidor para isso, e esse investidor, né, no caso dessa gestão da situação, seria o Elusmar. Se for falar de oposição, aí seria, por exemplo, o caso do Delcir Sonda, que está também fechado com o Roberto Melo, inclusive vai ter um cargo de vice-presidente, tá bom? Deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre essa situação, também sobre a renovação de contrato do Alan Patrick. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Amanhã eu retorno com novas informações aqui junto ao Internacional, tá bom? Grande abraço a vocês, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!